Começando mais um programa Mesa dos Notáveis, um forte abraço em você que faz parte da nossa audiência, você que não só nos acompanha pelo YouTube, como também na Rádio Vinha FM agora, no Dial 91.9. Você pode baixar nosso aplicativo, nos assistir, nos ouvir, tudo isso no iOS e Android, digitando Vinha FM na Play Store ou na App Store. Muito obrigado pelo carinho da audiência, vamos juntos? Hoje, falando de um tema que muitas pessoas precisam ouvir se você paga um plano de saúde ou pretende ter um. Hoje nós vamos falar do tema responsabilidades e omissões dos planos de saúde em tempo de pandemia. O que será que seu plano de saúde deveria ter fornecido para você e que não foi possível? Eu tenho até uma história pessoal que eu vou dividir mais para frente no programa sobre a questão do teste do Covid. Os planos de saúde apertaram e, graças a Deus, nós estamos agora com as vacinas. Mas e aí? E você que não teve o direito cumprido ou está procurando algo? Ouça as nossas especialistas, porque são duas notáveis que lidam diariamente com casos como esse. E eu falo aqui da doutora Márcia Póvoa, ela é advogada, especialista em direito médico e do paciente, também em direito civil e processo civil penal, conselheira da OAB Goiás. Já cumprimento ela aqui à minha direita. Boa tarde, muito obrigado pela presença, doutora Márcia. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Que Tudo maravilha ótimo. Agora ficar sabendo que nós estamos aí, né, em contato com outros públicos do ramo virtual, né, da rede virtual. Parabéns a todos aqui da Rádio Vinha, parabéns ao Josué, produção também da Honória, minha querida Honória, da Mariana Jardim também, e a você, Guilherme, sempre com uma boa vontade, um sorriso maravilhoso para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Márcia. Já nós vamos falar sobre como é que você, ouvinte, precisa lidar com essas situações difíceis dos planos de saúde. E ela que também vai dar um complemento especialíssimo, porque entende de como lidar com a saúde quando foi omissão. Tem que entender tecnicamente de saúde. É por isso que a Karine de Faria Alves, que é enfermeira, perita técnica judicial e extrajudicial na área de direito médico e saúde. Karine, nossa enfermeira da mesa e também perita, seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu tenho, né, e poder nortear as ações de vocês, né, para ter a maior efetividade junto aos planos de saúde. Muito obrigada. Com certeza. Eu já iniciei a conversa, então, com uma pergunta simples, mas todas as pessoas que lidam com plano de saúde não querem ter que lidar como se fosse um seguro de um bem qualquer. Então, quando você faz o seguro de um carro, por exemplo, você entende que, às vezes, o seguro ele coloca algumas dificuldades para não ter que gastar dinheiro com você. Então, você bate o carro e aí existem 1 milhão de cláusulas dizendo que o carro deveria estar sendo dirigido pelo proprietário ou que o carro não estava numa situação comum, por isso o seguro não vai cobrir. São tantas coisas. Mas, quando se fala em plano de saúde, espera-se um tratamento para indivíduos. E aí eu pergunto para a doutora Márcia Póvoa e depois já jogo para a Karine a pergunta. Quando o plano de saúde põe dificuldades, onde é que o cidadão pode entrar com uma ação judicial ou até fazer de outros meios para ter o direito cumprido? Certo, Guilherme. Quando o plano de saúde nega um atendimento que é direito do paciente, que é direito do consumidor, usuário deste plano de saúde, particular ou não, porque o SUS também é um plano de saúde, ele pode procurar, né, o profissional que ele tiver de confiança, né, da advocacia, para que possa entrar com um pedido de liminar para que o juiz conceda autorização a ele, né, e obrigue o plano de saúde a cobrir aquele tratamento o qual o seu médico, né, requisitou. Muito bem. E, geralmente, essas pessoas querem saber que foi um erro, que o plano de saúde realmente não poderia ter dito não. E aí eu pergunto para a Karine, em casos como, por exemplo, durante a pandemia, o plano de saúde dificultar o teste do Covid por saber que a demanda está gigantesca. Até onde isso vai, até onde é correto e até onde pode ser enquadrado num erro que é cabível aí de punições? Então, Guilherme, junto aos planos de saúde, eles realmente têm que fornecer o direito ao teste. O que ocorre, às vezes, pode ser o excesso de realização dessa parte de exame sem realmente uma base fundamental. Às vezes, o próprio plano de saúde se propõe a negar, porém, ele não pode negar. Por isso que eles também, os grandes planos, vamos citar aqui um plano de suma relevância na região, ele adotou algumas metodologias diferenciadas. Então, o que ele fez? Ele colocou o teleatendimento,
né, para a realização e solicitação desses exames, onde é feita uma pré-análise dos sintomas e, se realmente entende-se que esse paciente tem a real necessidade, é liberado. Mas, no início, realmente foi bloqueada a quantidade de exames pela Covid, só que a ANS entrou, né, com o pedido de liminar para que isso não fosse feito, justamente porque estava lesando, né, os beneficiários dos convênios de saúde. Então, hoje é feita uma triagem. Então, hoje é possível, às vezes, pelo teleatendimento ou pelo próprio atendimento, ser feita essa triagem, até porque os sintomas da Covid ele é muito similar a outras patologias, né, que são correlacionadas. Então, é sempre importante o médico fazer o histórico do início dos sintomas, se ele teve em condições de risco, se ele, às vezes, passou por uma situação de risco, ou ele é um profissional da saúde, então ele sempre vai fazer essa triagem. Mas o negar do exame não é permitido pelo convênio. Perfeito. E aí a gente entra em outro ponto também, que é o fato de algumas pessoas elas quererem usar sem a necessidade, né? Como você colocou, às vezes nem é o Covid o problema realmente da pessoa, mas vamos falar então daquelas pessoas que não querem usar, que geralmente são essas. Ela contrata o plano de saúde, mas na cabeça dela ela pensa como deveria ser. Eu não quero ter que usar. Se eu tiver que usar, ok. Mas eu não contratei o plano de saúde para ter que usar. Pelo contrário, se eu não precisar dele, eu fico ainda mais feliz. Significa que eu tenho saúde e a minha família também. E o mesmo sobre seguro de carro. Ninguém quer ter que bater o carro para usar o seguro e pelo menos não deveria. E aí eu pergunto para a doutora Márcia quais são as principais reclamações em relação a planos de saúde. Existem aquelas que são as principais, recorrentes, que os planos de saúde vivem insistindo no erro? Sim, Guilherme, as principais reclamações que nós temos das negativas indevidas do plano de saúde é que o plano de saúde não entende por si só, apesar de já estar isso é recorrente, isso é majoritário, de que o nosso Tribunal de Justiça entende que o plano de saúde ele tem o condom de decidir o tipo de doença que ele vai cobrir. Correto? Não o tipo de tratamento. O tipo de tratamento, quem decide é o médico especialista naquela área do qual o paciente está necessitando. Ou seja, o médico que o assiste que tem a responsabilidade e o condom de determinar o tipo de tratamento, qual o tratamento, o tipo de medicamento, como deve ser aplicado e quantas vezes aquele medicamento deva ser aplicado ou não. Inclusive, isso pode até ser levantado para tratamentos de medicamentos que ainda estejam em sede de estudos, que ainda não foram aceitos pela Anvisa. Aquele tratamento que ainda está se descobrindo se ele realmente é efetivo. Mas se já tem alguns estudos que comprovam a efetividade deste tratamento e o médico, o qual assiste aquele paciente, decidir em recomendar a ele, o plano de saúde obrigatoriamente tem que cumprir. Infelizmente, não é isso que ocorre. Sempre há as negativas, aqueles desgastes do paciente, do consumidor, usuário do plano de saúde, ter que recorrer ao profissional da advocacia para que ele consiga judicialmente a liminar, o deferimento da liminar para que ele consiga ter aquele tratamento o qual o médico indicou. E aí eu pergunto, porque a gente tem uma perita técnica aqui, que é a Karine, e como enfermeira e perita técnica na saúde, no direito médico, quando é que o plano está sendo abusivo nesse ponto que a doutora Márcia, como advogada, disse, que é decidir o tratamento? Porque eu sei que alguns tratamentos eles vão ser muito mais dispendiosos, vai ter muito mais gasto. E aí o plano de saúde quer, de alguma forma, dizer que o paciente não precisa daquele tratamento, mas o especialista, que é o médico, que é a técnica aqui que temos aqui conosco, é que diz. Como que você intervém numa situação como essa, Karine? Então, para a minha parte de atuação técnica, nesse quesito, citado pela Márcia, o que a gente normalmente aborda na forma técnica? O diagnóstico ou o tratamento, ele é feito por um profissional técnico, é o médico. Inclusive, a gente pode até colocar um caso aqui, não sei, tem muitas cirurgias eletivas que deixaram de acontecer e voltaram. Vamos colocar a cirurgia bariátrica, que é muito comum. Como que seria quando o plano de saúde diz que o paciente não precisa e o especialista, que é o médico, falou que existe a necessidade? Essa questão da cirurgia bariátrica, inclusive, são casos recorrentes, né, que a Márcia pega constantemente. Então, eu peguei um exemplo bom. Pegou um exemplo bom. Porque o que acontece? O médico ele tem a total autoridade, autonomia para prescrever o tratamento.
certo? Então, assim, ele não pode ser manipulado ou norteado pelo plano de saúde. Não só porque ele é um cooperado ou porque ele é um prestador de serviço do plano de saúde. Então, assim, mediante essa posição, o que eu preciso? Na parte técnica, na minha visão de perita, para eu poder validar um laudo técnico para viabilizar a ação judicial que ela faça. Que o médico faça a prescrição desse tratamento, do que deveria realmente ser feito com aquele paciente. Se o plano envia para o plano nega, aí eu tenho a negativa do plano. Em cima da negativa do plano é que ela vai trabalhar a parte de ação. Dentro desse processo todo, se na minha análise eu entender que existe a necessidade de uma validação mais técnica daquilo, então vamos supor, uma cirurgia bariátrica. Se ele questionou a cirurgia bariátrica e eu entro com um laudo mais técnico, eu vou justificar o porquê daquele paciente realmente ter a necessidade de uma cirurgia bariátrica para o convênio. E isso é anexado junto ao processo dela para que ela dê continuidade e validação nessa liminar. Ou seja, entendeu? na verdade, Guilherme, me desculpa, aqui é um Sim, bate-papo, sim. né? Não, Na verdade, o laudo técnico da doutora Karine, ela vai conseguir, aquele laudo vai conseguir com que a gente comprove ao juiz, ao judiciário, que apesar do plano de saúde entender que estamos em pandemia, e nós entendemos isso também, e aquele tipo de tratamento, aquele tipo de cirurgia, o qual o médico está recomendando naquele momento, no caso da cirurgia bariátrica, o laudo da Karine vai fazer com que nós consigamos fazer com que o juiz entenda que aquilo não é eletivo, que aquilo, por causa das comorbidades que a obesidade está dando àquele paciente, passou de ser eletiva para uma cirurgia de emergência ou urgência. Ou seja, eu poderia, inclusive, dizer que, se aquele paciente determinado não fizer essa cirurgia, que hoje é emergência e urgência, por conta das comorbidades que ele está tendo, pode ser até mais passível e direto a requerer a Covid-19. Então, por isso que aquela cirurgia, naquele momento, terá que ser feita. E é tão engraçado porque eles querem se colocar na posição de especialistas, mas existe alguém pago para dar esse laudo. Justamente. Inclusive, a parte técnica, o laudo técnico, ele é embasado com artigos científicos recentes. Então, eu utilizo embasamentos científicos de até, no máximo, 4 anos anterior ao fato, né? Então, assim, eu busco embasamento que justifique realmente o fato em si. Então, é por isso que, às vezes, na minha consideração final, eu consigo validar a posição que ela precisa para tal ação, entendeu? Então, assim, não é um laudo simplesmente onde eu trabalho de forma tão efetiva ou 100% só a favor da parte. Não, eu faço um laudo que ele é de forma imparcial e eu só chego até uma posição final e, assim, ela dá continuidade no processo. Ou seja, eu sou perita das partes. Perfeito. Então, assim, o meu laudo ele é impessoal. Ele Você é um laudo entra de validade. como autoridade técnica para questionar um posicionamento técnico. Só consertando aqui as nomenclaturas, porque se os peritos mesmo nos ouvirem, depois a gente vai ser chamada a atenção, né? Na verdade, a posição da doutora Karine era de perita assistente técnica. Tá? A diferença está aí. Quem é perito é somente aquela pessoa que prestou o concurso para ser perito e é registrado, né, na ASPEG. Mas qualquer pessoa que esteja apta a falar de qualquer assunto judicialmente falando, ela é perita de assistente técnico. Então, ela é nossa assistente técnica e ela não, só porque eu estou contratando a doutora Karine, isso não quer dizer que o laudo vai sair favorável a mim. Ela tem que ser também imparcial. É uma figura imparcial. Não é porque eu estou contratando ela particular que necessariamente o laudo dela vai ter que ser favorável a mim. Muitas vezes não é favorável, né? E é difícil a gente explicar isso ao cliente, que, olha, infelizmente, ao meu ponto de vista, você não tem direito disso e, infelizmente, a nossa perita técnica, mas eu contratei ela. Sim, mas ela é imparcial. Ela não pode ser parcial somente pelo motivo de ser particular ou contratada pelas partes. Faz todo sentido, até porque nenhum plano de saúde vai querer, enfim, que o seu processo, né, seja feito de maneira injusta. Então, o plano de saúde vai até as últimas instâncias para não ter esse gasto e vai colocar peritos no caminho. E, é claro, se todos os peritos forem favoráveis ao paciente,
então o plano de saúde tem que atender. Tem que atender isso. Nós vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Mesa dos Notáveis. Para você que acabou de ligar o rádio, acabou de colocar aí no canal do YouTube da Vinha, nós estamos falando sobre as responsabilidades e omissões dos planos de saúde em tempo de pandemia. Portanto, se você está conosco e teve algum problema com seu plano de saúde, acompanhe o programa, porque na sequência eu vou perguntar sobre quais também são as atitudes de pessoas que fizeram o exame de Covid na rede credenciada do seu plano de saúde e se é possível receber o reembolso, como também situações a mais aí de planos de saúde que foram omissos de verdade, dificultaram o caminho, te colocaram aí com a telefonista que nunca passava para quem realmente deveria atender. Todas essas situações aconteceram, nós sabemos. E você vai descobrir como agir diante delas no próximo bloco. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis já volta. De volta com o segundo bloco, Mesa dos Notáveis segue falando dos planos de saúde. Quando é que você pode julgar que o seu plano foi omisso? Quando é que você pode decidir que realmente tem que ser tomadas algumas atitudes judiciais para poder fazer com que o plano cumpra o seu dever? Para isso, eu conto com as nossas notáveis de hoje, tema que já rendeu aqui boas respostas, mas eu ainda aguardo mais, porque a gente ainda nem começou a falar sobre alguns casos especiais de contratação com carência e todas as outras situações que muitas pessoas estão vivendo, inclusive pode ser o seu caso. Eu falo aqui com a doutora Márcia Póvoa, que é advogada, especialista em direito médico e do paciente, também em direito civil e processo civil penal, ela que é conselheira da OAB Goiás, e também a Karine Farias Alves, ela é enfermeira, perita assistente técnica judicial na área do direito médico e também na saúde. Todos esses temas foram abordados. Eu já inicio aqui a conversa do segundo bloco perguntando sobre alguém que fez o exame do Covid na rede credenciada do plano. Então, todo plano geralmente tem um hospital e essa pessoa fez o exame lá no hospital do plano, só que teve que pagar, ela despendeu aí uma quantia e depois quer receber esse reembolso. É permitido? Por lei, existe alguma previsão sobre isso? Existe sim, Guilherme. É permitido sim. Quem no início, quando o plano de saúde não estava fazendo essas coberturas, tanto do PCR quanto do sorológico, e teve que desembolsar, né, monetariamente essa quantia para poder realização desses exames, eles podem sim, inclusive administrativamente, os planos de saúde costumam sim devolver esse dinheiro corrigido. Caso haja negativa, nós precisamos dessa negativa para que possamos ingressar no judiciário para que a pessoa possa receber de volta o custeio que ela teve bem no início. Eu imagino que essa pessoa tomou aquela decisão sem esperar a aprovação do plano. Então, o plano demora para aprovar, você precisa de uma guia com o pedido do médico, aí você leva até um lugar, e aí depois que você recebe a autorização, aí você vai fazer os exames, e, claro, todo esse processo leva aí meses, e falando em Covid, o exame tem que ser na semana que você está com sintomas, né? Falando especificamente sobre a pandemia e essas viroses, quando é que a pessoa está autorizada a fazer esse exame? Nós sabemos aí que existe uma indicação quando se parece com Covid, mas ainda mais no tempo seco que está agora em Goiás, pode ter muitos sintomas semelhantes ao Covid, não sendo o próprio Covid. Sim, justamente. Os sintomas eles são muito similares, eles se confundem, né, com viroses, né, ainda mais nesse período, nós estamos num período muito seco, onde as cepas, né, que geram esses quadros de virose, tanto respiratória quanto intestinais, elas normalmente se rompem, né? Então, existe normalmente sempre um surto, e ele é sazonal, ele sempre está relacionado nessa época. Então, é importante sempre estar correlacionando as comorbidades. Se aquela pessoa realmente ela teve um contato com um ciclo de pessoas que já não era do ciclo dela, se esses sintomas iniciaram rápido, ou foi, às vezes, muito abrupto, porque tem pacientes que, às vezes, os sintomas são muito abruptos, outros pacientes não têm febre, mas está correlacionado a outras patologias, que pode, sim, tá, ser o Covid. Então, é muito importante a gente mencionar os sintomas relevantes. Quais são? Febre, né, o que está relacionado com a Covid, a saturação mais baixa, então a pessoa pode estar com presença de tosse ou não, mas mesmo assim ela pode estar apresentando uma saturação mais baixa, por isso a importância do oxímetro,
você ter esse oxímetro dentro de casa, né? Principalmente para quem tem idoso, ou pessoas com comorbidades, ou com problemas respiratórios. Já são sintomas assim, de suma relevância, que a médica vai levar em consideração. Se você é profissional de saúde, está em convivência diária, né, e rotineira no ambiente hospitalar ou com pacientes em home care também, ela vai considerar essa situação. E coriza. Normalmente, a Covid dá uma coriza muito intensa e ela também é relacionada a esse período mais frio. Porém, então, assim, devido ter muitas semelhanças, ela sempre vai ver a margem de risco. Qual foi a exposição do seu risco? E há quanto tempo? Porque se tiver muito tempo, ela vai indicar outro tipo de exame, não o PCR. Se estiver no prazo adequado, ela vai indicar o nasal, o SOAB, né, o PCR-RT, que aí já é o SOAB mesmo, que é a coleta em loco, né? E aí, sim, ela autoriza a realização do exame. Então, assim, eles vão usar vários critérios de análise. Mas é importante não esquecer, tem o sintoma, ou você não tem histórico de rinite, você não tem histórico de quadros gripais, você é uma pessoa que já tem uma saúde mais firme, é importante você observar, tem o sintoma? Então, vamos procurar, né, o cuidado. Eu já sou da opinião, sou mais agressiva. Eu acho que nesse vírus, onde nem mesmo os médicos entendem direito como proceder e como que as comorbidades advindo do vírus, qualquer sintoma, por mínimo que seja, PCR e PCR. Eu tiro por mim, Guilherme. Eu tiro por mim. A Karine me conhece, eu sou uma pessoa que sou bastante... faço meus treinos 5 horas da manhã, eu estou dentro da academia, faço todos os meus treinos, minha alimentação é super controlada, 9 garrafas de água por dia, tenho 8 anos, eliminei 52 quilos somente na educação alimentar, educação física, treinos e água. Então, o primeiro sintoma que eu tive, eu tinha acabado de pedalar 80 quilômetros. Quando eu voltei, tomei meu banho, que eu prostrei na cama, eu falei para o meu namorado, me leve para o hospital, eu estou com Covid. Até liguei para você, né? Eu fui acionada, inclusive. Ainda liguei para a Karine. E ela, por quê? Você está isso? Não tenho coriza, não tenho isso, não tem isso. Mas eu conheço o meu corpo e essas dores não são normais. Perfeito. Então, e o que era nessa situação? Era Covid. Era Covid. Você estava certa nesse momento. Estava certa. E, inclusive, falando sobre isso, é porque a sensação que a gente tem é que as pessoas precisam convencer o plano de saúde de que eu tenho que fazer um exame, né? Então, é sempre aquela sensação, meu Deus, como que eu vou convencer o meu plano de saúde? Já resolve, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos perguntar aqui sobre essa questão da carência, que muitas pessoas contrataram plano de saúde, e eu sei que existem casais que nos ouvem nesse momento que eles estão pensando, planejando sobre ter um filho, né? E esse planejamento ele sempre vem em cima também do cálculo de quanto você gasta num parto, quanto que você gasta numa maternidade, nos exames, todo o caminho, né, que uma gestante vive, que custa muito caro, e tendo um plano de saúde se torna mais fácil. Eu vou falar exatamente sobre a gravidez, mas existem aí outros tipos de procedimentos que os planos pedem carência. E aí eu pergunto à nossa doutora aqui, que já leu tudo a respeito de legislação e vai dizer, plano de saúde pode pedir carência? Pode, ele pode pedir carência, sim. Mas a carência, ela não pode ser objeto de uma negativa de um tratamento de emergência ou urgência, tá? E, especificamente, nesses casos de gravidez, também não. O pré-natal, sabemos que é questão de urgência, que o pré-natal é obrigatório a fazer, mesmo que o casal tenha adquirido aquele plano de saúde recentemente e a mulher engravida e necessita fazer o seu pré-natal, é urgência, sim, e o plano de saúde não pode obter essa consulta do pré-natal somente por causa da carência do plano de saúde. É o único motivo, sem ser doenças emergenciais e de urgência, que não pode ter ali como a carência como obstáculo para aquele tratamento é a gravidez. Perfeito. Tem alguns outros casos também que, por exemplo, um paciente que se trata de câncer, né, que é um tratamento muito caro e aí entraria na mesma regra. Na mesma regra. Toda doença que tem no seu logotipo a emergência e a urgência, ela não pode, a carência não pode ser obstáculo, tá, para aquele tratamento, principalmente Covid,
principalmente câncer, né? Dentre outras doenças que tem, né, essa especificidade, não pode ser obstáculo somente a questão da carência. Karine, como perita assistente técnica judicial nessa área, como que você enxerga os pacientes que chegam até você e, por causa da carência, não conseguem um atendimento pelo plano? Então, os pacientes que chegam até nós com esse perfil de carência, normalmente eu sempre analiso a questão do fato. Realmente, o que ocorreu. Porque o período que foi solicitado, porque a carência ela não pode ser limitante do ato. Então, é feito toda essa análise de toda a parte, porque às vezes teve a negativa do plano de saúde, então eu preciso dessa negativa para entender a justificativa que o plano me deu, né, para que eu possa viabilizar essa análise melhor. Dentro disso, vamos citar um exemplo, o caso da gravidez. Ela me menciona que fez um plano de saúde, passou um mês, ela ficou gestante, ela confirmou a gravidez e ela precisou fazer o pré-natal. Se você for olhar os parâmetros dos planos de saúde, eles jogam que a gravidez ela tem um prazo bem maior, né, para você estar fazendo o processo, o parto e tudo mais. Mas que o pré-natal ele entra como um item de integralidade, do direito dela, do processo dela de gravidez. Então, eu trabalho toda essa visão, faço a parte de análises científicas em cima disso, falando sobre o embasamento, e eu dou amparo para que ela fundamente o processo dela. Se eu entender que realmente teve o processo corretamente, a negativa e tudo mais, eu faço todo o processo. Porque, como eu te falei, eu ajo de forma imparcial. Perfeito. Mas eu preciso ter o fato ocorrido para que eu possa nortear aquela família e, assim, também o advogado, né, quando ele for propor a liminar ou a ação que for pertinente da reversão da negativa do próprio plano. Maravilha. Só para deixar bem claro, então, a maneira mais errada possível de contratar um plano seria eu já ter o fato, que é a doença ou a necessidade de um tratamento, e contratar um plano de saúde já tendo essa necessidade. Posso responder essa sua pergunta? Por favor, pode deixar bem claro para nós qual que é a maneira correta. Nesse caso que você acabou de falar, chama-se doenças já pré-existentes. Porque o ouvinte tem um gasto, né? Isso. Então, eu já tenho uma doença, eu vou ter um gasto médico, isso, mas uma maneira de baratear o meu gasto é contratar um plano de saúde. Acontece o seguinte, existe muito disso mesmo, Guilherme e telespectadores, é a doença pré-existente. E se você já tem uma doença pré-existente, faz seu plano de saúde, e o plano de saúde aprova o seu plano de saúde, mesmo você tendo a doença pré-existente, e mais tarde você vem a precisar de um tratamento dessa sua doença pré-existente e há uma negativa, porque diz que o seu contrato não cobre as doenças pré-existentes, aí também, como que você pode proceder? Isso você só vai conseguir judicialmente, através de um laudo. Por quê? Porque se o plano de saúde aceitou você fazer aquele plano seu de saúde sem fazer os teus exames antes mesmo porque você responde umas perguntas, tá? E vamos supor que nem você mesmo sabe que você tem aquela doença. No outro dia você passa mal e é cometido aí de um câncer ou de uma doença, né, de extrema necessidade. Mas você já tem um plano de saúde, ele não pode negar o seu atendimento com esse questionamento de você já ter tido uma doença pré-existente. Por quê? Porque ele já aceitou você fazer o plano de saúde, você já está no plano de saúde dele. Tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção quando for fazer o plano de saúde, não pode mentir nas perguntas. Quando há uma doença mais específica, o plano de saúde pede um laudo médico, passa por todo um processo dentro do plano de saúde para ser se você é aceito ou não. Mas, a partir do momento que você é aceito, ele não pode negar, dizendo que você já tem uma doença já pré-existente e, para aquela doença, não cobre o seu tratamento. Justamente. Isso é ilegal. Perfeito. E a palavra ilegal ela é muito bem encaixada porque cabe em processo judicial mesmo, né? Cabe. Perfeito. Rápido intervalo, nós vamos voltar com o último bloco do Mesa dos Notáveis e eu vou fazer uma pergunta que é muito comum também, que é se você que nos acompanha, tendo visto aí uma situação durante a pandemia e agora o plano de saúde encareceu a parcela, ele pode fazer isso? Você deve continuar no plano de saúde, mesmo que ele justifique? Nossas convidadas já acenam com a cabeça dando a resposta. E você vai saber exatamente na volta do terceiro bloco. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis já volta.
De volta com o terceiro e último bloco do Mesa dos Notáveis. Ouvinte, já falamos aqui sobre todos os direitos, deveres dos planos de saúde, mas algumas coisas faltaram, são tantos detalhes que a gente até fala aqui nos bastidores, né, no intervalo, por isso que eu peço mais celeridade aqui. Então nós vamos entrar com a doutora Márcia Pova, que é advogada especialista em direito médico e do paciente, e também a técnica perita e assistente em enfermagem, que aqui, como enfermeira, ela é perita e assistente técnica judicial na área de direito médico e também saúde, que é a Karine de Faria Alves. Juntos nós falamos de muitas coisas, mas eu volto para perguntar. O plano de saúde pode ou não subir o valor da mensalidade? E caso suba, é ideal que o nosso ouvinte, que já contratou, deixe o plano, que ele simplesmente saia do plano? Começa com a doutora Márcia e depois a Karine. Guilherme, não. O plano de saúde não pode aumentar o valor da sua mensalidade somente pela quantidade de vezes que o cliente usou ou por causa no que nós estamos passando hoje, da pandemia, né? Não pode aumentar. Ele aumenta e tem lá as suas características de ter o aumento de acordo com a idade da pessoa e tudo mais. E na sua segunda pergunta, em relação à questão, quando o paciente fala, aumentou muito, está me cobrando muito, está negando muito, eu vou sair do plano. Não, não é conveniente você sair do plano. E é muito importante que saiba que você pode simplesmente fazer a portabilidade ou para um plano menor do mesmo plano de saúde ou maior, e até mesmo para outro plano que não seja daquela cooperativa ou até mesmo para um plano particular. Então, tá? O ideal não é romper com o Não plano é de saúde. Não é romper. Usa esse com o plano tempo de carência. Você está há 10 anos no plano de saúde. Você leva todo esse seu histórico de carência e todo o seu histórico para o outro plano de saúde, o qual você está fazendo a portabilidade. E detalhe também, muitas vezes quando a gente vai aderir a um plano de saúde, você tem lá, você aderiu agora, você obrigatoriamente tem a carência de ficar, você tem que ficar 1 ano até 2 anos para não cancelar o plano de saúde, senão tem uma multa contratual. Opa, até aí, tudo bem. Mas se você for fazer a portabilidade antes desse tempo de carência não ter terminado, você não precisa pagar nenhuma multa contratual. E, infelizmente, não é isso que nós assistimos aí todas as vezes. Eles querem sim cobrar negativo o nome do cliente, mas acontece que o cliente, assim que fizer a portabilidade, não existe em falar em multa contratual por falta de cumprimento de carência do plano de saúde. Muito bem, Karine, o que os pacientes mais falam é: eu vou deixar o plano, eu vou sair, e também essa portabilidade existem padrões, né? Então, não tem como você sair de um plano que atendia de uma maneira básica, um plano realmente simples, e fazer uma portabilidade para um plano muito superior. Tem isso também. Então, justamente, essa portabilidade ela pode ocorrer tanto para o plano, como ela mencionou, que no mesmo plano, para um patamar menor ou para um patamar maior. E também pode ser para outros, né, para outros planos de saúde. O que o consumidor tem que entender? Se ele for para um outro plano de saúde e esse outro plano de saúde tiver uma tabela diferenciada ou for um patamar acima do que ele já havia contratado, ele tem que assumir as diferenças. Então, assim, não quer dizer que a portabilidade vai te fornecer a possibilidade de ter o mesmo valor garantido. Então, cada plano de saúde tem a sua tabela, cada plano de saúde tem as suas condições e ela também te entrega os benefícios referentes ao plano que você fechou. Então, fique ciente que se ocorrer e tiver uma variação, às vezes, muito alta, é devido a esses aspectos que eu citei. Então, cada convênio tem sua tabela, cada convênio tem as suas expectativas frente àquele plano que você fechou, e se tiver a diferença, você assume as diferenças, porém, também tem os benefícios agregados a isso. Perfeito. E eu vou perguntar também sobre a questão do afastamento do trabalho. Muitas pessoas viveram isso nesse momento. E qual é o tempo que essa pessoa afastada por Covid tem de garantia aí do benefício de direito de previdência, né? Então, nós sabemos que as pessoas que vão ao INSS, a toda a previdência, ela tem aí um direito garantido, mesmo que por um fator temporário. Então, qual é o tempo que essa pessoa pode permanecer, o tempo máximo afastada do trabalho, recebendo um benefício? Então, Guilherme, não é muito minha área, mas eu vou arriscar aqui, tá? Essa área de INSS e direito do trabalho.
mas a pessoa continua tendo os mesmos direitos que a lei antigamente falava. Ou seja, o 15º dia é por conta do empregador e após o 15º dia, após passar pela perícia do INSS, após passar pegar todo o laudo médico, e se o INSS entender que ela deva ficar realmente afastada, porque está temporariamente impedida de voltar ao trabalho, ela pode aí receber o auxílio doença, né, pertinente ao que ela está passando ali no momento. Perfeito. E sobre também a inabilidade, a incapacidade, na verdade, de voltar ao trabalho, o plano de saúde ele pode cobrir aí também quarto no hospital, enfermaria, existem muitas essas confusões. Quem que determina qual que é a real necessidade e quando que o plano de saúde não está cumprindo com essa real necessidade? Então, Guilherme, quem determina isso quem vai determinar se o paciente vai necessitar ficar acamado ou ficar internado ou, inclusive, necessitar de um home care é o médico que o assiste. E, inclusive, em questões de home care, nós deveríamos ter mais tempo aqui, porque agora nós abrimos aí um leque enorme, uma discussão. Nós vamos dar, como você disse, só uma pincelada, quem sabe a gente não marca também um novo programa para isso. Como diz, né, o atual presidente da OAB, nós não podemos falar tudo, senão não tem como voltar, né? Exato. Então, vamos lá, o home care. O plano de saúde é obrigado, sim, a custear todo o home care do paciente, caso o relatório médico, né, o médico entenda que é necessário esse tipo de tratamento. O paciente deve, sim, ficar internado por tempo que o médico que o assiste determinar e achar pertinente. E eu vou aproveitar que a Karine, que está aqui, também faz esses atendimentos, tem essa expertise. Muitas vezes, os planos de saúde é que cobriram alguns atendimentos seu, Karine? Ou realmente você não participou de nenhuma modalidade assim? Então, na minha atuação como enfermeira, né, eu sou enfermeira há 12 anos, eu sou especializada em atendimento domiciliar, né, e doenças degenerativas. Eu, particularmente, nunca trabalhei diretamente com o convênio em si, porém, os meus atendimentos são particulares, eu faço a emissão de nota ou do serviço ou do recibo e eles fazem a busca de reembolso junto aos convênios, inclusive eu até auxilio eles no processo e no requerimento disso. Né? Então, assim, o atendimento domiciliar, ele é muito importante ser ressaltado até pelo quadro de sequelas que a Covid tem causado. Então, a equipe multidisciplinar ela precisa ser acionada, né, para os pacientes que estão em sequela. Normalmente, o paciente internado em UTI, que chega com um quadro de ter a necessidade de ser entubado, ter a necessidade de passar pelo processo de desmame, de ser desentubado, né, que aí a retirada do tubo, o processo de desmame, ele normalmente é um paciente que ele evolui com um quadro de sequela muito grande. Então, ele vai precisar de um acompanhamento de físio, de fono. Em muitos casos, eu tive vários pacientes sequelados de Covid que precisou, né, da equipe de físio, fono, da enfermagem para auxiliar também, porque o paciente passa a ter uma pele muito sensível e o surgimento de escaras pode ocorrer, então ele precisa desse auxílio. Então, é importante que vocês, telespectadores, entendam, a solicitação de home care vocês não estão pedindo um favor para o plano de saúde. Eles devem fornecer para vocês, tá? Até porque o tratamento do paciente sequelado de Covid, ele sairá mais caro para o plano de saúde se ele não tratar naquele momento do que o que ele imagina. Então, com essa visão, o plano de saúde realmente tem que liberar os atendimentos domiciliar. E só retomando um pouco do que a doutora Márcia falou, quanto à parte do direito trabalhista, no INSS, a parte dos 15 dias, né, é normal, é o que a empresa assume. Após os 15 dias, o INSS é feito o agendamento da perícia e o INSS faz a análise e estipula o período desse auxílio-doença. E o que eu tenho recebido muito é aquela pessoa que é sequelada da Covid, que não tem como voltar mais, e o prazo que o INSS estipulou de até 3 meses, às vezes 2 meses do auxílio, não seja suficiente. Aí eu tenho que intervir na parte técnica, criar uma base de laudo, justificando a cronicidade das sequelas da Covid, para justificar, às vezes, uma incapacidade parcial ou total que viabilize até a aposentadoria dessa pessoa. Então, é muito importante ela entender que a parte técnica dos laudos ajuda ela também na parte de processos previdenciários. E eu ressalto aqui que eu iniciei a minha atuação na área previdenciária em 2017 a 2018, e eu iniciei no previdenciário.
Então, eu tenho total expertise nessa área do previdenciário. E hoje eu atuo fortemente no direito médico, mas também no direito trabalhista e no direito tributário das 20 patologias de isenção do imposto de renda. Então, fica aqui, né, o meu conselho, a minha dica, para que as pessoas que realmente tenham sequelas e precisam do atendimento de home care e também precisa da avaliação para, às vezes, até gerar incapacidade para aposentadoria definitiva, que elas busquem o profissional qualificado, porque elas realmente têm a grande probabilidade de ter um resultado positivo nos processos. Guilherme, você está no sal com a gente, hein? Eu inclusive, estou vendo que nosso tempo já estourou aqui. Né? A pauta é boa, né? Boa porque vai longe. Mas, de qualquer forma, eu fico lisonjeado também de ter tantos detalhes que enriquecem as atitudes. E o prazo sempre é muito importante, né? Então, como a Karine acabou de dizer, não demore a procurar um advogado, uma perita, como a Karine também, para que sejam feitas as atitudes necessárias e a solução venha. Eu vou ter que caminhar para o final e peço as considerações finais de cada uma das notáveis, já agradecendo a presença. Então, eu começo com a doutora Márcia Póvoa, que é advogada, especialista em direito médico e do paciente, direito civil e também processo civil penal. Ela que é conselheira da OAB Goiás. Doutora Márcia, alguma coisa que eu não te perguntei, são muitas, né? Que você gostaria de ter complementado, e muito obrigado pela participação. Obrigada, Guilherme. Tem muitas, Guilherme. Olha, o plano de saúde é obrigada a custear o novo tratamento que nós chamamos aí popularmente falando de pulmão artificial, né, o SMO. Inclusive, nós podemos depois falar mais sobre essa questão. Muitas outras também em relação à questão de cobrar, você custear o home care para depois ter de volta, né, o ressarcimento, e dentre outras também que a Karine falou aí sobre o INSS, que a gente pode também acrescentar em outras vezes que a gente tiver a oportunidade e a honra de estar aqui novamente com você, Guilherme, com essa mesa de áudio do GECE, né, a produção da grande, maravilhosa profissional Honória, e agora a Mariana Jardim também. Eu agradeço por conhecer você hoje, Mariana, e obrigada a todos vocês, telespectadores, por mais uma vez nos assistir e nos dar a oportunidade de esclarecer esses assuntos tão importantes, principalmente no dia de hoje. Obrigada. Uma gratidão nossa, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de ressaltar todos esses temas, mas hoje eu acho que já foi tão enriquecedor que nós precisamos marcar essa data. Mariana já está ali anotando para a gente poder repetir essa pauta. Agradecer também a Karine de Faria Alves, que é enfermeira, perita assistente técnica judicial na área do direito médico e também da saúde. Quero agradecer a Karine pela participação. Já esteve conosco aqui nos Empreendedores Radicais também, né? Com o pastor Rafael Almeida. Um forte abraço, Karine. Obrigado. E alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você também gostaria de ter considerado? Então, eu venho aqui hoje agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, esse nicho, que é um nicho tão novo no mercado, né? Às vezes as pessoas assustam com tudo que eu faço, mas a minha missão é realmente levar a justiça ao que realmente precisa chegar no âmbito da saúde, do direito da saúde. Atualmente, como graduanda em Direito, eu tenho a oportunidade ou a possibilidade de estar, né, viver e compartilhar com pessoas tão competentes como a doutora Márcia, e que me inspirou, né, nessa jornada do direito também. E ficar aqui à disposição das pessoas que realmente, às vezes, estão com alguma dúvida ou não sabem como se proceder, que eu fico à disposição, os meus contatos vão estar aí. E quem quiser, nós estamos aí para resolver todas as demandas. Muito obrigada, Gui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Karine. E pode passar também as redes sociais. Esqueci aqui, vai estar embaixo na descrição no vídeo do YouTube. Doutora Márcia, as redes sociais. Certo. Minha rede social é @MárciaF de Fada Póvoa. E o telefone é 982289850. Perfeito. E Karine também, você? Sim, o meu é Karine Alves Oficial. O número do meu telefone é 99217-1587. Esse é o meu número profissional. Perfeito. Dado esse recado, eu quero agradecer pelo brilhantismo, dividiram conosco aqui todo o conhecimento, e eu fui muito enriquecido, espero que você também tenha sido ouvinte. Mesa dos Notáveis fica por aqui, e uma nova edição você acompanha a qualquer momento na Rádio Vinha FM. Forte abraço e até lá.